Nós estamos hoje iniciando a liturgia do sexto domingo da Páscoa. Como nós sabemos, o tempo pascal dura 49 dias, quase 50, e se encerra com a festa de Pentecostes, com o envio do Espírito Santo sobre a igreja. Nós já estamos quase no final do tempo pascal. E a igreja coloca um tempo pascal tão longo para que nós possamos fazer duas experiências. Fazer a experiência de aprender a enxergar a presença do ressuscitado no meio da comunidade e para que nós possamos aprender a perceber também a presença do Espírito Santo no meio da comunidade. Nas 3 primeiras semanas da Páscoa, as leituras vão mostrar as aparições de Jesus ressuscitado para a comunidade, para que nós aprendamos a enxergar que Jesus está vivo no meio de nós. No quarto domingo, bem no meio, é o dia do bom pastor. Jesus no centro, o bom pastor. E os domingos restantes, as leituras vão falar, vão apresentar, vão preparar a chegada do Espírito Santo, para que nós também aprendamos a perceber a ação do Espírito Santo no meio da comunidade. E hoje, nessa sexta semana, nesse sexto domingo da Páscoa, coincide que hoje, sábado, 13 de maio, é o dia de Nossa Senhora de Fátima, e amanhã, no Brasil, é o Dia das Mães. Uma feliz, entre aspas, coincidência, porque esses três elementos, eles se comunicam a partir do Evangelho. Nós vimos no Evangelho Jesus preparando os apóstolos para a ausência dele, dizendo: eu estou indo embora, mas vocês não vão ficar sozinhos. Eu vou estar junto de vocês através do Espírito que o Pai vai enviar em meu nome. E vocês precisam aprender a enxergar a ação do Espírito e acolher a ação do Espírito. Como? Me seguindo. Me seguindo de uma forma muito específica. Jesus diz que aquele que quer segui-lo deve amar e se deixar amar. Porque o Espírito Santo é o amor entre o Pai e o Filho. Isso se encaixa muito nesses três momentos. O sexto domingo da Páscoa, que fala do mandamento do amor, o amor a Deus e amor à criação de Deus. Para amar Deus, nós temos que amar tudo aquilo que Deus criou. Nós temos que amar o universo, nós temos que amar as plantas, nós temos que amar os animais e temos que amar de um modo muito especial o ser humano. Porque amar a Deus implica amar tudo aquilo que Ele criou. Deus quer ser amado na sua criação. Não tem jeito de amar Deus diretamente. A gente ama a Deus através do amor à criação de Deus. Se alguém diz que não ama os animais, por exemplo, também não ama a Deus. Porque se nós não amamos a obra de Deus, não amamos a Deus também. Por isso Jesus vai dizer, aliás, João vai dizer numa de suas cartas, né, que quem não ama o seu irmão também não ama a Deus. Ele usa uma expressão forte, ele diz assim: quem tem ódio ao seu irmão não conhece a Deus, porque Deus é amor. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então não tem como amar a Deus de modo abstrato. O amor a Deus é algo muito concreto. É amando aquilo que Deus criou, de modo muito particular o ser humano, mas não somente o ser humano. Porque quem não ama as criaturas, entre aspas, inferiores ao ser humano, também não ama o ser humano. Quem não é fiel no pouco, também não é fiel no muito. Quem não respeita a vida dos outros seres que compartilham a existência conosco no planeta, também
não vai amar verdadeiramente o ser humano. Por isso, o caminho de Jesus é o caminho do amor. E esse amor, a capacidade de amar, nos é dada pelo Espírito Santo. Porque, repito, o Espírito Santo é o amor entre o Pai e o Filho. É Ele que une o Pai ao Filho. E é o amor que nos une uns aos outros e nos une a Deus. Então, mas nós pegamos esse mandamento do amor, a vinda do Espírito Santo, que é aquele que nos capacita a amar, e associamos aos dois momentos. Amanhã o Dia das Mães e hoje o dia de Nossa Senhora de Fátima. Nossa Senhora de Fátima é uma manifestação de Nossa Senhora muito popular no Brasil e também fora do Brasil. Hoje está se fazendo quantos anos? 105? Foi 1917, né? Então, 106 anos da manifestação de Nossa Senhora no meio da Primeira Guerra Mundial, 1917, a 3 crianças em Portugal. Todo mundo conhece a história de Nossa Senhora de Fátima. O que é importante nisso? O que é importante nisso é que a igreja reconhece que existe a possibilidade daquilo que ela chama de revelação particular. Nós temos a revelação pública, que está na Bíblia, nós temos a revelação pública, que está na tradição oral da igreja, que é uma comunicação de Deus para toda a humanidade, contendo tudo aquilo que é necessário para que nós possamos nos salvar. Mas existe também a chamada revelação pública, que é a aparição de um santo, a revelação a uma pessoa, e em particular, as aparições de Nossa Senhora. Mas veja bem, a revelação particular, ela não tem o mesmo status da revelação pública. Primeiro, que a revelação particular se dirige não a toda a humanidade, mas a uma pessoa em particular ou um grupo pequeno em particular. Por isso, a igreja não obriga ninguém a acreditar numa revelação particular. É diferente da revelação pública. A revelação pública é verdade de fé. Mas a revelação particular, na qual se encontram as aparições de Nossa Senhora, são importantes para quê? Para reforçar a revelação pública. Para nos ajudar a entender melhor a revelação pública. Por isso, a revelação particular, ela não pode acrescentar nada à revelação pública, não pode retirar nada da revelação pública e não pode modificar a revelação pública. E quando nós olhamos para as aparições de Nossa Senhora, é isso que nós vemos. Ela não acrescenta nada, ela não retira nada e ela não modifica nada. Então o que é que ela faz? Ela nos alerta. Ela reforça o que já está na revelação pública. Ela nos faz lembrar aquilo que às vezes nós esquecemos. Vamos fazer um exercício. Se nós pegarmos Nossa Senhora Aparecida, nós pegarmos Nossa Senhora de Fátima, nós pegarmos Nossa Senhora de Guadalupe, ficar só nessas 3 que são mais próximas da gente. O que elas têm de igual? A mensagem delas é a mesma, só que em situações diferentes. O que Maria pede em Fátima? O que Maria pede em Guadalupe? O que Maria sugere em Aparecida? A mesma coisa. Primeiro, oração. Já está na Bíblia, já está na revelação pública. Segundo, conversão. Já está na revelação pública. Penitência, já está na revelação pública. Então, ela não modifica nada, ela não acrescenta nada, ela não tira nada. Ela só nos ajuda a lembrar dessas necessidades.
Essa é a primeira coisa interessante. A segunda coisa interessante, em Guadalupe, em Aparecida, seja em Fátima, Maria se manifesta em que situação? A que tipo de pessoas? A que tipo de pessoas? As pessoas mais vulneráveis. Há pessoas que estão à margem da sociedade. Pessoas que não valem nada, os que se consideram poderosos. Em Aparecida, ela não se apresentou para o governador que ia visitar. Ela se apresentou para quem? Para os pescadores pobres que estavam num aperto. Em Guadalupe, ela não se apresentou para o bispo do local. Para quem? Para um índio. Em Fátima, ela não se apresentou pelas pessoas poderosas. Mas para quem? Para 3 criancinhas pobres. Isso mostra o quê? Muitas coisas. Mostra que Maria é uma mãe que cuida dos seus filhos, de todos os seus filhos, mas principalmente daqueles mais vulneráveis, daqueles que estão mais necessitados da sua atenção. E é assim que Deus age. Jesus nasceu aonde? Jesus nasceu no palácio em Jerusalém? Nasceu num lugar que nem era apropriado, porque nem tinha um local apropriado para nascer. Deus é Pai, mas como diz o Papa João Paulo I, ele é principalmente mãe. E quando se fala de mãe, a primeira coisa que vem na cabeça da gente é cuidado. Mãe como aquela que cuida. Mãe como aquela que se esforça, que não mede esforços para cuidar dos seus filhos, principalmente aqueles mais necessitados. Então veja bem, hoje que nós comemoramos 106 anos da manifestação em Fátima, nós podemos olhar para as outras manifestações de Nossa Senhora, nos seus outros títulos, e vamos encontrar a mesma realidade, só que adaptada a ambientes culturais diferentes. Por isso, a imagem de Nossa Senhora de Fátima é branquinha, porque o povo português tem a pele mais clara. Mas no Brasil, Nossa Senhora Aparecida é negra, porque nós somos um país que não é branquinho como os portugueses. E isso tem um grande impacto, né? Veja bem, a consequência. Nossa Senhora Aparecida, a sua face negra, é para nos dizer, olha, nós não podemos ser cristãos e sermos racistas. Nós não podemos rejeitar ou acolher uma pessoa pela cor da sua pele, entre outras coisas. Então, nessa noite, esse texto do Evangelho, ele vai nos dizer muito. Se nós quisermos seguir Jesus, e o seguimento de Jesus nos leva à felicidade, a encontrar o sentido da vida, porque o sentido da vida é o amor, o sentido da vida não é acumular bens, o sentido da vida não é subir no pedestal da fama, o sentido da vida é nós aprendermos a amar tudo que Deus criou e nos deixar amar pelos nossos semelhantes para podermos amar a Deus. Esse amor, ele é materializado na figura das mães. Sejam das mães humanas, com todos os seus limites, com todos os seus defeitos e também com todas as suas qualidades. E aqui a gente precisa não romantizar nem a figura do pai, nem a figura da mãe,
Nós precisamos olhar para as mães como elas são, como pessoas humanas, com as suas necessidades, com as suas dores, com seus limites. Às vezes a gente romantiza muito a figura da mãe, né? Mas nós precisamos olhar para a mãe como uma mulher, como um ser humano, que tem seus momentos de fraqueza, que tem seus momentos de dores. E aí nós percebemos que nós precisamos rezar pelas mães, por aquelas que cuidam bem de seus filhos, por aquelas que talvez não cuidem tão bem de seus filhos, por aquelas que foram privadas do direito de cuidar dos seus filhos, por aquelas que sofrem por não conseguirem cuidar de seus filhos, embora não queiram muito isso. E nós podemos fazer isso olhando para Nossa Senhora, a mãe que passou por tudo isso, a mãe que na hora de o filho nascer não tinha um local adequado, e depois de nascer, segundo Mateus, teve que fugir para um país diferente. Tudo isso faz parte da vida das mães. E por isso nós devemos agradecer a Deus pelas nossas mães. E pela nossa grande mãe espiritual, que é a Maria de Nazaré, mãe de Deus e nossa mãe. Isso nos leva a nos perguntar, né, se nós valorizamos as nossas mães, se nós valorizamos essa vocação à maternidade. E isso é muito importante, porque se nós quisermos sermos seguidores de Jesus no caminho do amor, porque o caminho de Jesus é o caminho do amor, não do amor teórico, mas do amor prático, não do amor de palavras, mas o amor de atitudes, não o amor de sentimentos, mas o amor de ações. Nós olharemos para Maria como aquela que amou profundamente, amou toda a humanidade, mas amou para além da humanidade, amou toda a criação de Deus. Na época dela não se falava disso ainda, né? Não tinha ainda o desafio da ecologia, da conservação do planeta. Na época dela não se tinha noção de muita coisa, mas nós hoje temos noção de outras coisas que não havia na época dela. Mas olhando para ela nós percebemos que ela amou a Deus não de modo teórico, mas de modo muito prático, amando os seus semelhantes, cuidando do seu filho e velando por todos nós, assim como ela continua na eternidade intercedendo por todos nós. Vamos aprender com ela, vamos aprender com ela em Fátima, vamos aprender com ela em Aparecida, vamos aprender com ela em Guadalupe e em todos os lugares onde ela se dirige às pessoas, sempre respeitando o ambiente cultural das pessoas, para pedir amor. Oração, jejum, penitência, conversão, tudo são resultados do amor. São expressões do amor, são compromissos que nascem do nosso compromisso de amar. Passamos um pequeno silêncio interior. Vamos dirigir uma oração silenciosa a Deus, do jeito que cada um sabe, com suas próprias palavras interiores. Pedindo a Nossa Senhora de Fátima que nos ajude a compreender o mandamento do amor, que nos ajude a abrir nossa mente e nosso coração para o Espírito Santo de Deus, que nos será enviado dentro em pouco em Pentecostes. E que nós possamos, olhando para a própria Maria, seja em Fátima, seja em Aparecida, seja em Guadalupe, ou qualquer outra manifestação, nós possamos nos lembrar daquilo que Jesus nos pede na revelação pública, do mandamento
que Ele nos deu. Amar a Deus assim como nós amamos todos os outros. Amar a Deus através do amor de toda a criação de Deus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo.